Em meio às discussões no parlamento britânico sobre alternativas ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, como pensam os eleitores quase 3 anos após o plebiscito? Nesta quarta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou a parlamentares de seu partido, o Partido Conservador, que renunciará ao cargo caso eles aprovem o seu plano do Brexit. May não determinou data para sua renúncia. Ela disse apenas que não irá tocar a segunda fase do processo, mas, nessa hipótese, a eleição para escolher a nova liderança do partido deve acontecer em maio. Theresa May argumenta que seu acordo é a melhor maneira de atender à vontade dos eleitores. Em junho de 2016, 51,9% dos que compareceram votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. O problema é que esses eleitores, mesmo aqueles que votaram a favor do Brexit, se tornaram profundamente críticos sobre como o governo do Reino Unido vem conduzindo as negociações. Esse descontentamento pode ser observado a partir de uma pesquisa recém-publicada da Netizen Social Research, realizada entre 24 de janeiro e 17 de fevereiro. No entanto, 80% deles dizem agora que as negociações do Brexit foram mal conduzidas. Esse nível de descontentamento é quase tão alto também entre os que votaram pela permanência do país no bloco, 85%, que antes eram mais críticos em relação ao governo. Curiosamente, os eleitores pró-Brexit são agora tão críticos do papel do governo britânico no processo quanto o são em relação ao UE. 79% deles dizem que o bloco conduziu mal as negociações. Enquanto isso, a demora nas negociações fez com que os eleitores ficassem cada vez mais pessimistas sobre os benefícios do acordo para o Reino Unido. 2 anos atrás, o percentual dos que pensavam que o Reino Unido obteria um bom negócio, 33%, era quase igual ao daqueles que pensavam o contrário, 37%. Agora que a primeira fase das negociações do Brexit foi concluída, embora, pelo menos até agora, não aprovada pelos parlamentares, a proporção que acha que o Reino Unido está caminhando para um mau acordo é ainda maior, 63%. Ou seja, eleitores pró e contra o Brexit têm praticamente a mesma opinião nesse aspecto. Isso ocorre apesar de os primeiros se mostrarem muito mais positivos. Cerca de 66% dos que votaram a favor da saída do Reino Unido da EU acreditam que o país obterá um acordo ruim. A parcela entre os eleitores que defendiam a permanência no bloco é de 64%. Na verdade, uma média das 6 pesquisas mais recentes indica que, se houvesse um novo plebiscito, mais pessoas votariam pela permanência do que pela saída do país do bloco. Em parte, isso ocorre porque os eleitores a favor do Brexit são um pouco menos propensos a dizer que votariam da mesma maneira novamente, 82%, do que aqueles que são contra, 86%. Mas a migração de votos a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia se deve também àqueles que não votaram em 2016, quer por abstenção ou como parte do novo contingente, os jovens que desde 2016 atingiram a chamada maioridade eleitoral. Desse grupo total, 43% dizem que defenderiam a permanência, enquanto 19% votariam pela saída. Algumas pesquisas introduzem a ideia de outra votação como voto popular, ou voto público, e não deixam claro que permanecer na UE seria uma opção. Quando colocadas ao público dessa forma, os levantamentos sugerem, em média, que os defensores de um segundo plebiscito superam os opositores em 12 pontos percentuais. No entanto, o nível médio de apoio e oposição muda quando as pessoas são perguntadas se deve haver outro plebiscito com a opção de permanência na UE na cédula de votação. Mas talvez o mais importante seja que os eleitores a favor da permanência do Reino Unido na EU continuem muito mais entusiasmados com a ideia do que aqueles que defendem a saída do país do bloco. Os eleitores de ambos os lados do espectro podem concordar que não gostam do acordo de May, mas isso não significa que eles concordem com o que deveria acontecer.